Olá, queridos. Então, um bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos na Missão Batista Jardim das Hortênsias e estamos estudando o livro de Gênesis. Essa é a quarta aula, do livro de Gênesis. Provavelmente não vai dar para terminar. Sei que ia dar para terminar hoje, mas acho que em mais duas aulas a gente fecha o livro de Gênesis e a gente vai intercalar o antigo e o novo, um livro do antigo, um livro do novo. Então, depois que acabar o livro de Gênesis, a gente vai estudar Mateus. Aí depois a gente volta para o livro de Êxodo e assim sucessivamente. Tá? A gente parou na aula passada no capítulo 14. Tá ok? Você pode aí ficar com a sua Bíblia aberta, que a gente vai seguir pela Bíblia mesmo, Esse material é bem resumido, Bem resumido, mas a gente tá detalhando bem. E então depois você faz a leitura das lições aí. Bom dia. E aqui eu não vou seguir a leitura da apostila, tá? A apostila você pode fazer a leitura depois. E é bom que você pode levantar aí alguma questão, alguma dúvida. E a gente vai seguindo lendo a Escritura Sagrada mesmo, tá bom? Vocês vão reparar que minha voz está meio assim fanha porque eu tô ficando já gripado, Ontem já estava assim, já estava mal. Mas enquanto estiver dando, se começar a piorar por causa de ir falando e prejudicar, eu aviso os irmãos. Mas eu acho que dá sim, eu acho que dá para ficar uma hora. Quando aceitar o remédio, Ok? vai carregar no bolso, vai ficar bom. Então tá bom. Não dá. Tá. Então, em homenagem à NET, vamos fazer uma retrospectiva rápida, assim, de 5 minutos. Em uma hora a gente vai fazer em 5, 10 minutos relembrar o que a gente já falou até agora. Quer dizer, mais da última aula, Senão vai ser muita coisa. Na aula passada a gente falou de Abraão, quando ele voltou lá de Robã, quando ele foi resgatar o sobrinho dele, Ló, que tinha sido levado por outros reis. Ele encontrou Melquisedeque, E aí a gente falou um pouco sobre Melquisedeque. Estão lembrados, Eu sei que sim. Eu estou meio acanhado, mas sei que estão lembrados, sim. E então, isso foi, eu vou dar uma melhorada um pouco nessa parte aí, da aula passada, mas vamos lembrar um pouco, que Abraão, quando ele foi chamado, ele veio lá de Ur dos Caldeus, eu botei o mapa ali, a Beth me exigiu aí que eu fiz um desenho, mas acho que ela não gostou muito do desenho que eu fiz à mão. Ela falou, por que não baixa, Tá ali, então. É brincadeira, E esse mapa normalmente vem na Bíblia, E, bom, provavelmente também daqui a pouco vai no computador e fica um tempo e o mapa entra outra imagem ali. Aí alguém vai ali dar uma mexida, E o pessoal que está vendo também não está dando para enxergar, mas só para os irmãos saberem. O mapa tá ali na tela, tá vendo? Mas vai ficar complicado aqui de acompanhar aí. Mas esse mapa aí você pode ver, você jogar lá no Google, o mapa da época de Abraão, ou na sua Bíblia também. A maioria das Bíblias vem no final alguns mapas, Então, o Abraão, ele saiu de lá de Ur dos Caldeus, E os irmãos estão lembrados de onde é Ur dos Caldeus, É entre o rio, ali, o rio Eufrates e o rio Tigre. Tá vendo que os dois rios fazem assim, Ali é o local que se chama Mesopotâmia.
porque Mesopotâmia significa entre rios. Então é aquela terra ali que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E, então Abraão sai dali. Ele sai dali com seu pai, né? Com a sua família. E ele vai para Harã, que Harã era o nome do seu irmão, né? O irmão dele morreu e a cidade tem o nome do irmão dele, né? Harã. Ele vai para lá com o seu pai e depois dali, de Harã, ele larga os seus parentes, né? Ali que ele larga, só fica com seu sobrinho Ló. E o seu pai morre. O pai dele servia a Deus ou não? Servia? Sim ou não? Não sei. Não, quem tava. Eu fiz uma pergunta na aula passada. Servia a Deus de Abraão ou servia a outros deuses? Se a Beth estivesse aqui, ela ia lembrar da novela. Ele servia a outros deuses, né? Terá servia a outros deuses, os deuses dos caldeus, né? Os deuses lá da Mesopotâmia, né? Então, provavelmente, assim pensam a maioria dos estudiosos, que Deus mandou ele sair do meio da sua parentela porque eles eram idólatras, né? Então, Abraão sai dali e vai para Siquém. Aí já Harã é lá em cima, né? E Siquém, aí ele vem descendo, em sentido já Canaã. Tem um outro mapa ali que já pega mais a parte de Canaã. E aí depois a gente mostra. E ali já em Siquém, ele fica um tempo ali, depois vai para Betel, que é um pouquinho abaixo, né? Um pouquinho abaixo aqui. Perto aqui de onde está escrito Canaã, tá vendo? Ali, tem ali, ó, é escrito ali Siquém. E logo abaixo ali. Ele vai para Siquém, depois vai para Betel. E o que acontece quando ele chega em Betel? Começa a haver uma grande fome, né? E por causa da fome ele tem que ir para onde? Para o Egito. Por causa da fome ele vai para o Egito. E uma coisa que aconteceu quando ele foi para o Egito é a história de que ele diz que a Sara era sua irmã, né? Porque era muito comum naquela época aí, na Mesopotâmia e no Egito, quando um rei achava uma mulher muito bonita, ele matava o marido, né? Para ficar com a esposa, né? Então, Abraão falou, não, ela é minha irmã, para poupar a vida dele, né? Ele não estava mentindo, porque Sara era filha do mesmo pai dele, né? Não se escandalize, porque naquela época era normal, né? E então, do Egito ele fica lá um tempo por causa da fome, depois ele volta para Betel, ele sobe de novo, sentido Canaã, ele fica ali em Betel, e de Betel ele vai para Hebrom. Hebrom é onde Abraão vai passar a maior parte da sua vida, tá? Hebrom, onde vai acontecer a maior parte da história de Gênesis, da história de Abraão, está ali em Hebrom. Ali onde está escrito Canaã, ali, ó, aqui embaixo. Ele vai para Berseba? Berseba, depois ele vai para Berseba. Então, ali em ali em Hebrom, acontece que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, porque os dois eram ricos, tinham funcionários, tinham os pastores, tinham um rebanho muito grande. Você vê, quando Abraão foi buscar Ló, foram 318 homens com ele, né? Então eles começaram a brigar. Aí Abraão fala, Ló, escolhe para onde você quer ir.
e eu vou para o outro lado. Então, o Ló, ele escolhe ir ali para a direita, além dali do Rio Jordão. Tá vendo ali o laguinho ali em cima, né? Aquele rio ali é o Rio Jordão. Ele passa para o lado de cá, né? Próximo ali onde está escrito Damasco. Aquela região ali, do lado direito aqui do Rio Jordão, Ló vai para aquele lado ali e aí depois ele vai ocupando a parte ali mais para baixo. Apagou. Tem que dar uma mexida no mouse. Você mexeu. Ou então a gente... Deixa eu fazer uma observaçãozinha aí. Pode fazer. Interessante, porque uma Betseba não era esposa do... Não, Berseba. Ah, A cidade, né? Berseba. Ah, tá. Falei, engraçado. Se O nome chegar da alguém nome que da sabe dona. mexer... Berseba. O nome da dona lá e o nome do lugar é igual. Curiosidade. Se chegar alguém que sabe mexer, aí a gente coloca de novo, tá? Até aí ele agora ele está em Hebron, tá? Hebron ele vai passar a maior parte do tempo em Hebron. Bom, tinha um mapinha aqui de papel que aí como ali apagou, né? Mas aí tá acompanhando aí, né? Então no mapa aí. E então eles brigaram. Então o Ló, ele vai ali para o lado direito ali do Rio Jordão e depois ele vai ocupando e ocupa ali Sodoma e Gomorra, né? Aí a gente já vai entrar aí no capítulo 14, né? Aí no capítulo 14 é onde vai ter a guerra, você leu o título aí, dos 4 reis contra 5 reis, né? Porque tinham 5 reis ali onde Ló vivia, né? E vieram 4 reis então houve essa guerra, né? Então hoje a gente vai continuar daí. Eu falei um pouquinho dessa história que Ló foi levado, mas eu vou falar mais um pouco agora, tá bom? Então vamos abrir Gênesis no capítulo 14. Quem pode ler aí para eu economizar a voz? 14 no verso. Lê a partir do 1 mesmo. Dá para não enrolar a língua aí nos nomes. Sucedeu naquele tempo que a Amrafel, rei de Sinar, Arió, rei de Alazar, Almer, rei de Eião e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinab, rei de Ademã, contra Semer, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Pode continuar, até o 4. 12 anos serviram a Kedor, porém no 13º se rebelaram. Até aí? Até aí por enquanto. Então, você vê esses nomes aí, esses nomes aí que você falou aí, então houve a guerra aí de 5 reis contra... Eles pagavam impostos, né? Então o que aconteceu com os reis ali de Sodoma, de Gomorra, ali, eles se rebelaram, pararam de pagar os impostos. Falaram que no 13º ano se revoltaram. Eles se revoltaram como? Eles pararam de pagar impostos. Então eles guerrearam contra eles, né? Olha só no verso 12, né? Apossaram-se também de Tá, mas e se eu botar agora vai ficar quando eu falar. Será que fica? Vai ficar, né? Eu pego daqui a pouco. Então tá. Para falar vai ficar.
Mas é boa, hein? Guarda aí a minha, tá? O verso 12, Obrigado. pastor. Antes do verso 12, tá? Antes do verso 12. Então, o que aconteceu? Eles entraram em guerra e então os reis ali daquela área, da região onde Ló habitava, eles foram derrotados. E a área então ficou desprotegida, né? E Ló não tinha ido para a guerra. Ló ficou, só que depois eles invadiram Sodoma, Gomorra e levaram Ló. Aí eles vão levar Ló. Ah, né? Você que sabe mexer? Aí depois, né? Eu sei que você vai. Mas só para colocar ali, o mapa ali apagou sozinho, porque fica um tempo e apaga, né? Mas se você puder botar aí também, aí porque tem que sempre mexer no mouse, senão tem um tempo aí ele apaga. Aí eu não posso também ficar indo aí e voltando aí. Então, eles pegaram Ló, ok? Eles pegaram Ló e levaram lá para o norte, para Robã, né? Aí o verso 12, vai, Ana Mar. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma. Entendeu? Então levaram bens e repartiram. E levaram os seus bens, levaram tudo, né? Porém veio um que escapara e o contou a Abraão. E Hebreus, este habitava junto dos carvalhais de Mamré. Morre. Tá ok. Achou? Achei. Tá. Eu tô tentando jogar aqui pra lá. Não, só dá 2 cliques que vai abrir. Dá 2 cliques. Tá? Então, foi aí que levaram, né? Levaram Ló pra lá. Aí teve um que conseguiu fugir, coisa de filme, né? Conseguiu fugir, foi lá avisar Abraão. E Abraão, ele saiu com 300, estava no verso 14, em número de 318 e deu perseguição a Dan. Partiu para lá, para Dan. Dan é o local, né? Então, verso 18. Calma. Aí ele foi lá. Eles lutaram e atacaram durante a noite, né? Eles atacaram, tudo bem, até aí tudo bem. Atacaram, né? E resgataram Ló e resgataram todos os bens ainda, né? Aí, então depois eles vêm descendo. Aí depois eles vêm descendo de novo, né? Aí quando ele vem retornando, aí com quem que ele encontrou? Estou lembrando já, que eu já falei na outra aula. Quando Abraão vem retornando com Ló, voltando para Hebron, quem ele encontrou? Melquisedeque o quê? Melquisedeque, né? Desculpa, mas foi engraçado, né? Qual é que rolou a língua agora? Melquisedeque, agora foi. Então ele conta Melquisedeque, né? Lembraram aí, né? Então Melquisedeque, diz ali o texto, Melquisedeque, ele era sacerdote e ele era rei de Salém, né? Depois, na época de Israel, teve as 12 tribos, a tribo de Levi. Vocês lembram, né, que a tribo de Levi foi escolhida para ser sacerdote, né? E não tem rei ali na tribo de Levi, só sacerdote. Então é muito difícil um homem ser rei e sacerdote. Nesse caso aí, ele era rei de Salém e sacerdote. Salém era no mesmo lugar onde depois vai ser fundada Jerusalém. Vocês sabem que Jerusalém foi fundada por Davi, né? Muito tempo depois. Então, esse sacerdote de Melquisedeque,
está mais ou menos aí uns 400 anos antes do sacerdócio levítico. Estão entendendo? Por quê? Antes, sabe, porque Levi nem existia ainda, né? Israel não existia, está na época de Abraão ainda, então 400 anos depois, Gênesis capítulo 14, verso 18. Então, só daqui a 400 anos, mais ou menos, que vai existir o sacerdócio levítico. Por quê? Porque não existiam as 12 tribos ainda, a gente ainda está na época de Abraão, tá bom? O povo de Israel só vai ter rei quando? Quem foi o primeiro rei de Israel? Nete, você sabe. O primeiro rei de Israel? Davi foi o terceiro, foi o segundo. Saul. Obrigado, Nete. Você salvou a Missão Batista. É porque eu sei que o pessoal fica acanhado, né? O pessoal sabe, né? Mas fica acanhado. Então, só vai ter rei em Saul. Isso daí é muito tempo depois, tá? A gente está bem antes. Não tem rei ainda, ok? Essa novela que passou reis, mostrou, né? o rei Saul, as guerras. Então. Um pedacinho ou outro eu pude ver. Aí dá para entender o contexto um pouquinho melhor, né? A Beth também na aula passada comentou aqui. É bom que dá para entender o contexto. Às vezes tem um detalhe ou outro que pode ser diferente. Não, eu não sei, eu não assisto a novela, mas dá para entender assim a história. Pelo menos o nome dos personagens. Pelo menos o nome do personagem. Dá para lembrar alguma coisa. Não estou condenando a novela, não. Não estou jogando pedra, não. Só tô falando que eu não assisto. Mas é bom é melhor do que ver novela da Globo. Isso, com certeza. eu ia falar agora. Nossa, Então, nós vamos agora no capítulo 15, tá? No capítulo 15, Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Vamos ler do verso 1 ao 7. Se alguém ler, tem que ser uma voz bem forte. Vai, Nete. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão ao Senhor Deus: Que me haverá de dar, se contudo sem filhos, e havendo a minha casa o Damasceno a Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e o servo nascido na minha casa é meu herdeiro. Até o 7. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo até fora, disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E disse: assim a tua descendência. E eu, Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse mais: Eu sou o Senhor que te tirei da terra dos caldeus. Dos caldeus. Para te dar herança pela terra. Ok. Então, o que estava acontecendo, né?
ele disse que Abraão seria uma grande nação. Abraão diz, como seria uma grande nação se eu não tenho filho? Porque a mulher dele não podia ter filho. E a Sara riu, né? E Sara riu, né, de Deus. Os anjos apareceram para ela também, ela vai dar uma risadinha, né? De deboche, né? Sorte que eles foram castigados. Abraão estava velho já, ela riu porque ela olhou para Abraão assim, esse Abraão do jeito que tá. Ela também já tinha 90 anos. Ela deu aquela risadinha assim, Abraão vai. Mas Abraão estava firme. E também era comum. Beleza, hein, Beth? É para agora esse pãozinho depois da aula, né? Presente do pastor do dia dele. Aí era comum, quando eles não tinham filhos, escolher deixar a herança para um servo que gostava mais, né? E escolher aquele servo que eles mais amavam. Então Abraão queria que Eliezer fosse o herdeiro, porque Eliezer era um servo dele e ele gostava de Eliezer. Nascido na casa dele. Aí só que Deus diz, não vai ser Eliezer. Aí ele fala que ele vai dar um filho, aí mostra as estrelas lá para ele. Deu escravo ainda para ser a Sara, deu escravo para Abraão, para gerar filho, né? Exatamente. Ismael, que é a nação árabe hoje, né? Dizem isso. A nação árabe é a descendente de Ismael. Isso aí, vamos chegar lá. Já tá dando minha aula já, pô. Então, lá no verso 13, estamos no 15, né? 15 verso 6. Yahvé disse a Abraão, sabe com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será a deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Quando que isso vai acontecer? Aonde foi que isso aconteceu? Essa profecia se cumpriu? Aonde que... Não sei, vou ler de novo, acho que vocês estão dormindo. A Canete e a Ana Mar acordaram. Olha o verso 13. A gente está na época de Abraão, Israel nem existe ainda, né? Então ele disse... Deus disse a Abraão, sabe com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos, mas eu julgarei a nação a qual serão sujeitos. Aonde que aconteceu isso? 400 anos eles ficaram como escravos. Aonde? Vai, Nete, salva aí de novo. O povo, os filhos, os descendentes de Abraão, Deus está falando que eles vão ser escravos e vão ficar como escravos, vão sofrer durante 400 anos. Não está escrito aí não, vai acontecer lá no livro de Êxodo, né? Não, eu estou falando, isso daí é uma profecia, Deus está falando para Abraão, os seus descendentes, eles vão sofrer, vão ser escravos durante 400 anos, descendentes de Abraão. Eles não foram escravos? Quem são os descendentes de Abraão? O povo de Israel. O povo de Israel não foi escravo? Sim. Aonde? Faraó. De Faraó. O Faraó da onde? O Faraó era rei de onde? Do Egito, né? Egito. Então, eles vão ser escravos no Egito. Lembraram, né? Ah, tá. Teve a novela também. Teve, né? Então, esqueceu dessa novela, né? A parte da novela, tá vendo? Então, isso daí, Deus falou com Abraão que isso aconteceria, olha só, e aconteceu depois lá no Egito. Muito tempo depois. Isso se cumpriu. É bom que a gente, quando vê a profecia se cumprindo, a gente vê, a palavra foi dada muito tempo antes e a gente vê a palavra se cumprindo.
e várias outras profecias que se cumpriram também. Também isso mostra que as profecias que também foram dadas para o futuro, elas vão se cumprir. Entendeu? Então, no capítulo 16, vai nascer então Ismael, né? Agora sim entrou nessa parte. Aí Sara, ela vai oferecer a serva dela egípcia para ele. Agar. Era uma coisa normal. O homem podia ter várias mulheres. Hã? O homem podia ter várias Tinha, mulheres. naquela cultura os homens tinham várias mulheres e era também normal no costume da Mesopotâmia, principalmente, lá de onde Abraão veio, a mulher que não podia ter filhos, ela dava a serva para o marido poder ter filhos, né? Aí ela oferece a escrava egípcia, né? E Abraão aceitou numa boa. Sabedoria. Não, era comum, né? Ele aceitou numa boa, né? Não sei porquê. Também eu acho que se ela fosse feinha, então, aí, de repente ele ainda falava que não, mas ele aceitou logo, né? Ela devia ser bonita. Isso aí não foi a aula de domingo passado sobre o... Então, tô dando uma melhorada nessa parte aqui, tô dando uma melhorada na aula passada, a gente agora, eu dei uma pincelada só, né? Aí a gente agora tá indo de capítulo em capítulo, agora tô no 16, ok? Sara e Agar. Então Sara, ela Chamava Sarai, né? ela chamava Sarai ainda. Então Sarai ofereceu, Abraão não teve dificuldade, porque já era costume. Então, só que o que aconteceu? Vou ler capítulo 16, verso 4. Abraão, né, possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar a sua senhora com desprezo. Aí a Agar começou a desprezar Sarai. Aí Sarai vai chegar para Abraão e vai falar: olha só, não estou gostando do que ela está fazendo, não. E ela depois vai decidir. Ela se sentiu afrontada, né? Sentiu afrontada. Né? E aí o que ela faz? O que Sara começa a fazer com Agar? Começa a maltratar ela. E Agar foge. Agar foge, e lá no verso 7, Ela foge para Canaã, né? no verso 7, o anjo de Yahvé a encontrou perto de certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença da minha senhora. O anjo do Senhor lhe disse: volta para tua senhora e se submissa. O anjo do Senhor disse: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. Então, Deus fez uma promessa também para Ismael, né? Para Agar e para o seu filho Ismael. Ele fez a promessa que seriam também uma grande nação. Então, como a Nete lembrou aqui, Ismael vai ser uma grande nação, de onde vai vir o povo árabe, né? E dizem que depois ele vai dizer também que eles vão guerrear. É por causa da decisão da Sara de dar a escrava. Aí surgiu uma nação árabe. Isso. E a nação de Israel, onde veio Isaac. Aí eles brigam até hoje. Brigam até hoje, exatamente. Então o anjo fez essas profecias para Ismael. Olha só no verso 10, no capítulo 16.
E verso 10, verso 11 e 12. Né? Vamos ler o 11. O anjo de Yahvé lhe disse: estás grávida e darás luz ao filho, e tu lhes darás o nome Ismael, pois Yahvé ouviu tua aflição, ele será um potro de homem, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. Então ele disse que ele chama ele de potro, né? Potro é cavalo, né? De cavalo, mas não era. Queria dizer que ele era forte, né? Tem versão que chama de jumento, né? Ele será um jumento, mas não é que tá xingando ele. Será que ele será assim, forte, selvagem? Hã? Mas quer dizer que ele será forte, selvagem, e daí que vem também os muçulmanos, né? E você vê que essa guerra, como a Anete lembrou aí, ela segue até hoje, e isso já estava também profetizado, né? Ok? Vamos para o capítulo 17. Até aí, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Aqui vai voltar o nome dele, né? E ele fala de Abraão. No 17? Abraão, né? Aham. No 17, então, Deus vai fazer uma aliança com Abraão e os seus descendentes, né? E vai mudar o nome, né? Também como a Net disse, né? Net já fez o dever de casa e tá acompanhando direitinho aí, né, Net? É do verso 5, ó. E não mais te chamarão Abrão, mas teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Então, no nome Abrão, os estudiosos dizem que ele estava relacionado com os deuses dos caldeus, lá de Ur dos Caldeus. Então, Deus muda o nome dele. Agora o nome dele significa pai de nações. Pai de nações, agora que é Abraão. E aí lá no verso 15, também vai mudar o nome de Sara. Deus disse a Abraão: a tua mulher Sarai não mais chamarás de Sarai, mas de Sara. Então Deus muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara. E no verso 19 ao 21, ele diz que a aliança não pode ser com Ismael. Ó. Verso 19. Mas Deus respondeu: não, mas tua mulher Sara te dará um filho. Tu o chamarás Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele, como uma aliança perpétua com sua descendência depois dele. Em favor de Ismael também eu te ouvi. Eu o abençoo, o tornarei fecundo, o farei crescer extremamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas minha aliança eu estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no próximo ano nesta estação. Então Deus disse para Abraão. Abraão estava preocupado com Ismael, né? Mas Deus disse: não, eu farei de Ismael uma grande nação e farei dele 12 tribos também. Mas a minha aliança será com Isaque, ok? Tá acompanhando? Então Deus fez uma aliança com Isaque, lá no verso 23. Então Abraão tomou seu filho Ismael e todos os que nasceram em sua casa, todos os que comprara com o seu dinheiro, todos os machos. E o que fez? Qual a aliança que Abraão faz com Deus? O pacto. Qual o sinal que ele faz para ser o pacto
da sua descendência com Deus. Contar quantas estrelas tem no céu. Não. Deus fez uma aliança, né? Abraão quis fazer um pacto com ele. Aí ele criou algo para servir de sinal. Eles adotaram um sistema que mostraria que eles fizeram um pacto com Deus. Para mostrar essa aliança. Qual é esse pacto? A circuncisão. Obrigado, Nete. Mais uma vez. A circuncisão. Então, o que é a circuncisão? Vocês sabem o que é a circuncisão? É o prepúcio. Carne, né? Carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Alguém já ouviu falar de operação de fimose? Já. Então é igual a operação de fimose, né? As crianças faziam Então, A própria mãe história daquela pele, a filha, até hoje. Isso. Aí quando estoura tem que fazer uma cirurgiazinha, tem que cortar ali aquela pele que envolve a glande. Quando a pele está sobrando e então tem uma cirurgia para fazer isso, né? Mas naquela época era feita na pedra, né? A pedra afiada. Não precisa mais, a própria mãe vai dando banho, vai. Não, tem muita gente que faz hoje ainda. Faz. Que não abre naturalmente tudo, né? Aí o médico vai e manda fazer uma cirurgiazinha, né? Então esse sinal se chamava circuncisão. Pegava a pedra lá, afiava e no 8º dia da criança eles cortavam essa pele e então esse era o sinal do pacto com Deus, ok? Até os Lembraram, né? adultos faziam na época de Abraão, os adultos faziam, os filhos dele, que é tudo grandão já, porque muitos não queriam fazer, né? No verso 23 aqui, diz que quando terminou de... 23. Tem aqui. 17, 23. Então Abraão tomou o seu filho Ismael, tomou todos os que nasceram em sua casa, todos os que compraram com seu dinheiro, todos os machos dentro de sua casa, e circuncidou a carne do seu prepúcio nesse mesmo dia, como Deus dissera. Então, nesse momento que ele criou o pacto, né? Aí ele pegou, sobe todo, afiou a pedra e todo mundo. Aí depois os que nasciam eram circuncidados no 8º dia, ok? Não depois não a gente esperava para ser adulto. Moisés, ele não circuncidou o filho dele. Aí quando ele estava indo para o Egito, Deus falou assim: vou matar esse cara. Aí Deus ia matar Moisés. Aí o que a mulher de Moisés fez? Levou para passar a pedra. Aí pegou o filho e ela mesma circuncidou ele. O filho. Por quê? Porque Moisés não atentou para esse detalhe. Moisés não atentou para esse pacto. Pastor, mudando de assunto. Vamos mudar de assunto? Vai mudar? Tá. Eu tenho um filho que nasceu e não tinha negocinho, né? Aí era um botãozinho. Ele foi crescendo, aí ele começou a sentir dor. Aqui assim. Aí eu falei com o pai, levou ele no médico. Diz que estava crescendo para dentro. Aí ele teve que entrar em operação. Aí o médico ali mesmo disse assim: ó, tem que operar. Aí ficou normal. Bom, o próprio médico cortou assim, a pelinha. Bom, né? A cirurgia que é feita, a cirurgia de fimose, é só para quando tem a criança tem dificuldade da pele abrir, né?
Então, mas não tem que cortar aquela pele. Então, quando a pele ficar comprida demais, mas naquela época eles cortavam como um sinal de aliança, né? Bom, acabava sendo também bom para a saúde, né? Também. Ok? Então, a gente, depois, no Novo Testamento, a gente escuta muito falar de circuncisão. Não escuta? Quem lembra aí? Não fala lá no Novo Testamento? Cortar a pele com a pele, não tinha perigo de se inflamar, não? De Acho que tinha perigo, sim. Eles tinham bálsamo que elas Mas não tinha a tecnologia de hoje, né? No net. Hoje vai para o hospital e faz, né? Lá com. Mesmo assim, eles ainda ficavam de repouso depois que faziam. Eles ficavam de repouso. Mas lá não era do jeito que é hoje, né? Hoje é mais fácil, né? Mais tranquilo. Hoje toma anestesia. Naquela época não tinha anestesia, não. Era sem anestesia mesmo. Eles gritavam quando faziam. Hã? Eu acho que sim, né? Ainda bem que eu nasci nessa época. Mas a gente não ouve muito falar de circuncisão, por exemplo, nas cartas de Paulo. Fala de circuncisão. Por quê? Quando Paulo fala sobre a circuncisão, por que fala tanto em circuncisão na época de Paulo? Porque isso... Hã? Por causa da aliança, não é, Abraão? Aliança? Aliança. A circuncisão era a aliança. Então, o que Paulo queria dizer? Que importava era essa aliança, esse pacto com Deus. Então se fala muito nas cartas de Paulo de pacto com Deus. Você tem que ter um pacto com Deus, uma aliança. Só que não necessariamente tem que fazer a circuncisão fisicamente, igual o judeu. O judeu tinha esse sinal, esse sistema. E quando os gentios estavam se convertendo, os judeus, eles estavam falando para Paulo, eles têm que se circuncidar por causa do pacto. Aí Paulo fala, não, mas eles não são judeus, isso aí é um pacto dos judeus. Paulo fala, o importante é a circuncisão no coração. Virou um ato simbólico, entendeu? O importante é você ter um pacto com Deus. Ter um símbolo que mostra que você tem aliança com Deus. Não precisa ser mais através da circuncisão. Ele diz, a circuncisão verdadeira é aquela que é feita no coração. E todos nós, pela fé, somos descendentes de Abraão. Paulo não fala isso? Hoje a gente tem ritual de pacto, de celebração, de pacto, de aliança com Deus. Não tinha. As mulheres não tinham circuncisão. As Não. mulheres nem contavam antigamente, eles só os homens que contavam. Exatamente. Hoje a gente tem um símbolo, um ritual que simboliza esse pacto. Tanto homem e mulher pode fazer. Que símbolo é esse? Aliança. Que símbolo que lembra essa aliança com Deus? Não. É a ligação. Não, hoje na igreja a pessoa, eu tenho aliança com Deus, eu quero fazer esse pacto com Deus. A gente tem uma aliança, que aliança é essa? Que ritual é esse? O único ritual que eu conheço de fazer pacto na igreja é a fé em Deus. A gente não tem nenhum ritual? Fala aí, ritual. Então vamos lá, vamos voltar para a classe. Os diáconos. A ceia é um ritual. A ceia é um ritual que lembra o sacrifício de Cristo. E existe outro ritual além da ceia? A oração? A gente tem 2 rituais. Não tem. Batismo. Batismo não é um ritual? Não é o que ele... É esse que você ia falar? É o batismo. O tá. batismo não é um ritual? É. Então, olha só, por que o batismo e a ceia são rituais? Por que o batismo e a ceia são ordenanças? A gente chama de ordenança porque eles são mandamentos que são feitos através de ritual. A gente não tem um ritual?
Aqui, a ceia não é um ritual? Bota a mesa, aí lá o pastor repete as mesmas palavras. E tomando o pão, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos e abençoou e disse: como dele todos, em memória de mim. E a gente não repete as mesmas palavras, os mesmos elementos. Isso é um ritual, sim ou não? Sim. O batismo não é um ritual? Sim. A gente tem que repetir aquele. A gente repete as mesmas palavras. A gente pergunta: você realmente confessa publicamente que você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? A pessoa fala: sim. Então, mediante essa declaração de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a igreja diz amém. Se a igreja disser amém, não vale. Aí mergulha, simboliza que foi morto para o mundo, e renasceu com Cristo. Isso é um simbolismo da aliança com Deus, da nossa aliança com Deus. Aí tem gente que se converteu e não fez essa aliança. Tem gente, tá todo mundo dormindo ainda. Não. Não tem? Tem que faz. Tem. Se converteu, Tem se converteu, mas não fez aliança. Não fez aliança. Publicamente não, né? Não, mas aí tem gente que se converteu e não fez aliança ainda. Publicamente. Né? Então, a mesma coisa que aconteceu com Moisés lá. Ó. Deus mandou, escolheu ele, separou, mandou ele lá falar com o faraó e ele não tinha circuncidado seu filho. Então, tem que atentar, né? E tem gente que não. Opa, hora da oferta. Desculpa. Então, aqui é assim, se deixar tocar, tem que deixar 50 ali. Coisa. Até botei no precioso. Então, é isso. A pessoa converteu, ela pratica o ritual que é o memorial de que aconteceu com ela, para demonstrar publicamente, ok? É o pacto com Deus. Bem pensada, ela perguntou que a mulher não precisava se circuncidar, mas quando ela é virgem em casa, ela está se circuncidando também. Bom, então todas elas, a que casou e circuncidou, aí não é pacto com Deus. Mas se Deus abençoou aquele casamento... Porque realmente, para você ver como a circuncisão era falha, no sentido que o judeu ele não valorizava a mulher, né? A mulher não tinha aliança, não tinha esse pacto com Deus. Não tinha nenhum ritual que demonstrava a aliança da mulher com Deus. Mulher não é contada como Não era nem contada. Só os A homens. mulher não tinha nem alma. Existe a revolução. Não é que ela não tinha, os homens diziam que elas não tinham. Entendeu? Ele não estava preocupado se a mulher ia servir a Deus. Não tinha, a mulher tinha que obedecer ao marido dela, né? Quem vai valorizar a mulher? Não, isso daí já na época do Novo Testamento, né? A gente está lá na época de Abraão, né? Então, quem vai valorizar a mulher vai ser Cristo, né? Cristo que vai revolucionar tudo, vai deixar a mulher falar. A Maria Madalena foi a primeira a aparecer lá no sepulcro, ok? Então, capítulo 18. Vamos juntar ele que apaixona. Não, vamos ser ali, cara. Vem em casa, né? Senhor. Então, Abraão, ele viveu o maior tempo aonde? Abraão viveu a maior parte do seu tempo aonde? Carvalhais. Não. Em Hebrom. Ok? Abraão viveu a maior parte da sua vida em Hebrom. No capítulo 18. Então, essas histórias todas estão acontecendo em Hebrom. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui no capítulo 18, vai aparecer 3 anjos a Abraão. E vai falar com Sara. Vamos ler no verso 16. Tendo se levantado, os homens partiram de lá e chegaram a Sodoma. Abraão caminhava com eles para os encaminhar.
Farei a Abraão o que escolha fazer. Yahvé disse consigo: ocultarei a Abraão o que vou fazer, já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e porque por ele serão benditas todas as nações da terra. Sabe quando morre, vai pro seio de Abraão, né? Hã? Seio de Abraão, quando morre, né? É. Dá aquele abraço, né? Aham. Aqui, a aparição aqui, no início, antes aqui, né, do 16, eu pulei, mas só para a gente comentar aqui, quando aparece os anjos, aparecem a Sara, né, e ela dá a risadinha, né, para os anjos. E depois, Deus diz que vai destruir Sodoma, né, e Abraão intercede por Sodoma. A voz já está começando a ficar difícil agora. Pastilha? Então tá. Ó. Então, seguindo com a pastilha. Abraão começou a interceder, que Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão começa a interceder: se tiver, Senhor, lá 40 justos. Aí Deus diz: não, aí se tiver 40 eu não vou destruir. Aí ele vai diminuindo, né? Se tiver 35, se tiver 30, até chegar a um só, né? Então vamos para o capítulo 19. No capítulo 19 aparece 2 anjos na casa de Abraão, né? E é muito estranho o que acontece aqui. Porque diz que são 2 anjos e eles estão comendo, né? Eles estão comendo lá na casa de Abraão. Dois anjos comendo. Eles se personificaram, né? Tomaram forma de homem, né? E o que acontece lá? Apareceram... veja no verso 4 e 5, eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos. Todo o povo, sem exceção, chamaram Ló e lhes disseram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-o para que o abusemos. Coisa horrível, né? Que aconteceu ali. Queriam ter relações com aqueles anjos porque eu não sei, né? Então, o que o Ló fez? Na verdade, estavam na casa de Ló, né? O que Ló fez? Não lembra? Ofereceu as filhas dele. Ofereceu as filhas dele. Ele disse: não, tem 2 filhas virgens aqui. Fica com as minhas filhas. Deixa os anjos em paz. Então, ele, para proteger, olha como ele amava as filhas, né? Para proteger os anjos, ele falou: tome minhas filhas. Então, o que estava acontecendo aqui? Uma sodomia, né? Toda vez que você ouvia a palavra sodomia, é feminização, né? Eles queriam ter relações. E o que os anjos fizeram eles ficarem cegos, né? Ok? Depois vem a história da estátua de sal, que a mulher de Ló olha para trás, né? Essa história é bem conhecida de vocês, né? Alguns estudiosos dizem que ele se olhar para trás é literal. Outros dizem que esse olhar para trás é porque ela ficou lembrando das coisas do passado e por isso ela virou uma estátua de sal. Mas o importante é que ela não obedeceu, né? O perigo de olhar para trás. Né? O perigo de olhar para trás, exatamente. Tá ok? Deus já estava de sal. Bom, aqui também no capítulo 19, fala da origem dos Moabitas e dos Amonitas. Lembra dessa história? Quando Ló fugiu na destruição de Sodoma e Gomorra, quando ele foge,
ele e as duas filhas fugiram. Aí eles sobem, né, numa montanha, e lá o que as filhas de Ló fizeram com ele? Bebedaram ele para Bebedaram. Hã? Para ter relações com ele. Bebedaram ele, tiveram relações. Para quê? Por que elas fizeram isso, Beth? Passou lá? Para continuar sua descendência. Para continuar a descendência. Eu sei que você ia responder, né? Respondeu primeiro. Isso quer dizer que estamos prestando atenção. Aham. É bom. Capítulo 20. No capítulo 20, Abraão em Gerar, né? Abraão vai mentir mais uma vez, né? Mais uma vez ele vai falar que Sara era irmã dele, né? O Abimeleque, ele achou Sara linda, né? Também falou, eu quero essa mulher para mim. Aí levou, aí falou, é minha irmã. Aí Abimeleque leva. Só que depois ele ficou sabendo que era mulher de Abraão. E Abraão já era muito famoso. Ele podia ter mandado matar Abraão e ficar com a mulher dele. Mas Abimeleque depois chega para Abraão e diz para Abraão, por que você fez isso, Abraão? Por que você fez isso? Ele achava que fazendo isso com Abraão, ele ia desrespeitar o Deus de Abraão, né? Também. Então ele devolve. E a Sara já estava grávida, né? Hã? E ela já estava grávida. Já estava grávida. Quando o rei prendeu ela já estava grávida. E aí Isaac depois vai nascer, né? Logo depois, né? Então esse na verdade é o capítulo 21, né? 21. Que aconteceu no capítulo 21. No capítulo 22, o que acontece? De importante. O mais importante, no capítulo 22. O Abraão foi para... Esse nominho aqui é muito... Deus próprio Abraão pede Isaac Pede Isaac. Deus vai chegar para Abraão e vai mandar ele ir para o Monte Moriá. Ele e o filho. Já era grandinho, né? E Deus manda ele levar o filho para sacrificar. O que aconteceu no Monte Moriá? O Abraão, ele morava onde? Morava onde com Sara? Eu já tinha falado 2 vezes, tá vendo? Para ver se vocês estavam prestando atenção. Hã? Aí não mistura. Hebron. O Abraão morava em Hebron com Sara. Aí Abraão decide ir para Berseba, mais um pouquinho para o sul, né? É que ali não está escrito Hebron, tá? Nesse mapa. Mas tem um outro mapa aí que está escrito. Mas depois, se você olhar com calma o mapa, tá? Então Abraão deixa Sara lá em Hebron. Abraão vai para Berseba. Vai para Berseba com seu filho. E lá diz que ele fixou residência, verso 19, capítulo 22, verso 19. Abraão voltou aos seus servos e juntos puseram-se a caminho de Berseba. Abraão residiu em Berseba. Então, o que Abraão fez lá em Berseba? Será que ele construiu uma casa lá? Ou ele comprou uma casa? Ele fixou residência. Então, esse fixar residência era o quê? Comprar uma casa. Comprou uma casa? Será que ele comprou uma casa? Tem que dar zoom, senão não dá pra ver. Essa já é na época de Josué, né? O zoom é aquele maisinho ali. Ó. O primeiro botãozinho lá em cima, ó. Aquele pequenininho, né? O primeiro botãozinho ali. Abre de um, né? Abre de um. Tá com a mão, a mão tremendo. Aqui, ó, o primeiro botãozinho. Mas tudo bem, Deixa fechado. Tudo bem. Então, lá diz que ele fixou residência, mas ele não construiu casa, ele não
comprou também uma casa. Ele era rico. Hã? Ele armou uma tenda. Uma tenda. Eles viviam em tenda antigamente. Viviam em tendas, No circo, aquelas tendas de circo, só que menor, né? Hebreus, vamos ler lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, verso 9. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Okay? Olha o 8 e 9. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao seu chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que Aí já é Sara agora. Então, Abraão não estava preocupado com casa. Ele estava preocupado com uma casa que não tem fundamento, que o arquiteto é o Criador, que o arquiteto é Deus. Então Abraão queria chegar na terra prometida, que Deus tinha prometido a ele. Ele não estava preocupado com construir uma casa aqui, construir uma casa... Por isso ele viajava e montava uma tenda. Ele era um hebreu, ele era um viajante, né? Era um peregrino, né? Abraão era um peregrino. Então, no capítulo 22, vai falar da família de Abraão. Lá no verso 20. Capítulo 22, verso 20. Vamos lá, não fica pensando no almoço agora não. Deixa, depois resolve. Gênesis 20. Gênesis 20. Gênesis. Voltou pro jeito. Lá, vocês estão pensando no almoço. Gênesis 22, diga Arnete. Gênesis 22, 20. Descendência de Naor. Isso. Depois desses acontecimentos, que acontecimentos você está falando? Do sacrifício lá do cordeiro lá, que o Abraão levou Isaac ao Monte Moriá, Deus providenciou o cordeiro. Então, depois desses acontecimentos, anunciou-se a Abraão que Melca também dera filhos a seu irmão Nacor, seu primogênito Bus, seu irmão Cumuê, pai de Arã, Cased, Azal, Feuda, Gedilad, Batuel, e Batuel gerou Rebeca. São os 8 filhos de Melca que Melca deu a Nacor, o irmão de Abraão. Ele também tinha uma concubina chamada Roma, que também teve filhos, Tabé, Gã, Taás e Maaca. Porque, você deve estar pensando assim, para que eu estou lendo esse texto, né? Olha só, tem uma importância. Abraão estava onde? Abraão estava em Hebron. Estava em Hebron, aí foi para Berseba, né? Aí agora ele estava lá em Berseba, se eu não me engano. Se não tiver em Berseba, tem Hebron, tá? E Hebron é aqui embaixo, né? A Leonéia. Aqui, ó. Ele está aqui e Berseba está aqui um pouquinho para baixo, né? A família de Abraão está onde? A família dele. Voltando um pouquinho, né? Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela. Ele saiu, ele foi embora, é só ele e Ló. A família dele, o irmão, está falando
falando do irmão de Abraão. A família de Abraão ficou aonde? Se quer? Não. De onde que Abraão saiu? Largou a família? Lá em Arã. Lá em cima. Desce em cima um pouquinho, né? Abraão também parece cigano, não para lugar nenhum. Não vai sair. Mas não é cigano, mas é como cigano. Ele é um peregrino. É. Mas ele é isso É mesmo. uma tenda, né? Mais. Cigano mesmo. Desce mais. Não parece. Então lá perto de Damasco, lá em cima, tá vendo? Lá em cima, onde era Arã. Então a família dele estava lá em cima. E Abraão está lá em Berseba. Longeão da família. E está longe da família. Então a família de Abraão estava crescendo. Aqui está dizendo, o irmão de Abraão, ele também gerou filhos. Dentre os filhos aí, vocês ouviram algum nome conhecido? Não presta atenção, não vou ler de novo. Ó. Abraão, que Deus, depois desses acontecimentos, anunciou a Abraão que Melca também dera filhos a seu irmão Nacor. Seu primogênito Buz, seu irmão Cumuê, pai de Arã, Casé de Azal, Feudá, Gelad, Betuel, e Betuel gerou Rebeca. São 8 filhos. Qual o nome que vocês conhecem aí? Nenhum nome? De filho do Abraão? Poxa, vou ler de novo. É Cased, Azal, Feudas, Gedilad, Betuel gerou Rebeca, são 8 filhos de Melca, deu Nacor, seu irmão Abraão. Você não tem nenhum nome conhecido aí? Rebeca, né? Rebeca mesmo. Rebeca é conhecido, não é? Tem na Bíblia Rebeca depois? Tem. Ah, muito obrigado. Então, a família dele estava crescendo lá, né? E aí no capítulo, lá no verso 23, olha só, vou voltar um pouquinho, verso 23, no 23, 1 e 2. Estou no capítulo 23, tá? Aí já são 10 e 15, acho que vamos finalizar aqui, tá? Capítulo 23. Capítulo 23, tá? A duração da vida de Sara foi de 127 anos. Duração da vida de Sara, e ela morreu em Cariat Arbé, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio cumprir o luto por Sara e chorá-la. Então Abraão estava lá em Berseba. Abraão volta para Hebron para sepultar Sara, chorar a morte dela. Depois Abraão levantou-se diante de seu morto e falou assim aos filhos de Et: no meio de vós sou estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária entre vós, para que leve o morto e o enterre. Os filhos de Et deram a resposta a Abraão: meu senhor, ouve-nos. Tu és príncipe de Deus entre nós. Enterra teu morto na melhor das nossas sepulturas. Ninguém te recusará a sua sepultura, a fim de que possa enterrar seu morto. Abraão não quis comprar terra. Abraão podia comprar terra ali e fazer sepultura, mas ele não queria. Ele não estava preocupado em ter terras. Ele só quis ter um sepulcro, Lugar para fazer. e uma capela, né? E então, agora no verso 10. Ora, Efron estava sentado entre os filhos de Et. Efron e Eteu respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et e todos os que entraram na porta da cidade. Então as portas eram, as cidades eram muradas, né? Tinham portas, né? Verso 16.
Abraão deu consentimento a Efron. Abraão pesou em Efron o dinheiro que falava diante dos filhos de Hete, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que está em Maquipela, de fronte a Mambré, o campo da gruta que estava ali. Aí Abraão comprou a capela, comprou o sepulcro lá. E depois Abraão, depois que sepultou, ele volta para Berseba, ok? Sepultou, voltou para Berseba. E então no capítulo 24, aí aqui eu vou terminar, tá? Então, ainda falta a história de José, né? Acho que mais um capítulozinho, mais uma aulazinha, tá? Abraão, então, era um velho avançado em dias. E Yahvé em tudo havia abençoado Abraão. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão debaixo da minha coxa. Dizem que coxa não é a coxa mesmo, né? Era um órgão. Hã? Era o quê? Deitou? Hã? Bota a mão debaixo da minha. Aqui era os órgãos Aí genitais. era o quê? Eram os órgãos genitais mesmo. Não parece coxa. Ó, tá aqui na Bíblia de Jerusalém, tem até um comentário aqui. Mesmo gesto em 47, 29, para tomar o juramento inquebrável por contato com as partes vitais. Bom, então ele falou isso para o servo dele, né? Eu te faço jurar por Yahvé, o Deus do céu e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Abraão estava já avançado, estava quase morrendo, né? Apesar de que ele ainda viveu mais aqui, mas ele já estava preocupado. Agora acho que vai ter que passar esse carro de som aí. Acho que está dando para ouvir, né? Então ele chamou, né, o servo dele, mais velho, e fez ele jurar. Aí botou a mão entre as coxas dele, né? E fez ele jurar que o Isaac não ia casar com nenhuma mulher cananeia, com uma mulher estrangeira. Então, verso 4: mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu filho Isaac. Então, aonde que mandou ele ir? Lá na terra onde estava a família dele, lá em cima, lá em Arã. Em Arã, para buscar uma esposa para Isaac, ok? Então, cenas do próximo capítulo, ok? Então, a gente tem aqui porque aí o servo dele vai lá, aí vai encontrar quem? Rebeca. Por isso que eu li aquele versículo que tinha o nome de Rebeca, né? E Rebeca era o que de Abraão? Neta, né? Irmã, né? Neta? Filha de Abraão. Não, era Neta, sobrinha, né? sobrinha, Acho que ela era sobrinha do Abraão. Filho de Nacor. Ela era sobrinha. É sobrinha, né? Sobrinha do Abraão. Bom, agora até foi porque Nacor gerou... Não, é neta de Nacor, filha do irmão dele, né? O irmão dele era sobrinha. Então Rebeca era sobrinha dele, né? Aí o servo dele vai lá, aí vai ter uma história que ele pediu um sinal, não foi? Aí ele já traz, mas aí a gente vou deixar para semana que vem. E depois a história de José também, né, que ele vai chegar e ele já vai trazer, a Isaac já vai levar para a tenda, né? Não tinha cartório, precisava levar no cartório e nada, né? Não teve cerimônia, né? Já levou para a tenda direto. Ok, dúvidas até aí? Um comentário? Não tinha cartório, não tinha nada de escrito. Acho que um homem jurava o outro para ele enfiar o cabelo do bigode, né? Tinha várias maneiras de...
Esse, por exemplo, ele jurou botando a mão embaixo da coxa. Bota a mão na coxa aqui e jura. Então tinha várias outras maneiras, né? Tinha os rituais, a aliança com Deus era a circuncisão, o juramento era a mão na coxa, e cada local tinha seus costumes, né? Então, sempre quando a gente lê a Bíblia, tem que entender que tem coisa que é costume, né? Não pode você interpretar literalmente. Já pensou agora, para jurar, agora bota a mão na minha coxa. A gente tem que entender o que é costume e o que é um princípio que nunca vai mudar. Por exemplo, uma coisa que nunca vai mudar. Você creu em Deus, você tem que ter um pacto com Deus. Você tem que ter uma aliança com Deus. E obedecer a Deus. Lá ele não queria misturar Abraão, seu filho, com outros estrangeiros, porque ele queria continuar uma descendência da sua família, né? Então ele tinha essa preocupação, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai continuar aí no capítulo 23. Calma que o pastor... Deus abençoe a todos. Quem quer falar, já Diaconisa aí quer falar alguma coisa? Ainda está ao vivo? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Não. Então, bom dia a todos, um bom almoço em família, e à noite aguardo todos para a nossa celebração. Aqui, garoto, presente dele. Amém. Entendeu?